Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de programação 1 com a linguagem Java. E nessa aula, já com o meu Eclipse aberto aqui, eu vou revisar para vocês como é que vocês podem criar um projeto Java na sequência correta e da forma correta. Então, nós podemos fazer isso através do menu File, New, Java Project, ou simplesmente quando for a primeira vez, você pode clicar em Java Project para preencher as informações aqui do seu projeto Java nessa janelinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um nome. Vou chamar o meu projeto aqui de Java Fácil. Não vou precisar para esse projeto criar esse módulo info.java, esse arquivo, né? Então, eu vou desmarcar essa opção e clicar em Finish. A partir desse momento, no nosso explorador, né, aqui do lado esquerdo, vai aparecer o nome do meu projetozinho criado. Em algumas máquinas, esse explorador aqui, às vezes, ele não aparece, porque alguém fecha acidentalmente, ou por alguma outra configuração. Para ele voltar, basta clicar em Windows, Show View, Project Explorer, ou explorador de projeto, e aí aparece ele aqui do lado. Muito bem, com o nosso projeto criado, na pastazinha src de Source, nós vamos clicar com o botão direito do mouse exatamente sobre a pasta, New Package. Nós vamos criar um novo pacote. Por padrão, o Java coloca o nome do pacote igual ao nome do projeto. Pode deixar. Pode ser dessa forma e só clica em Finish. Agora, nós obrigatoriamente vamos criar dois arquivos para começar o nosso projeto. Para começar para começar o uso das nossas classes em Java. Então, eu vou clicar também sobre o pacote com o botão direito New Class. Vou escolher a primeira opção, New, e clicar em Class, para criar minha primeira classe. Note que quando a janela aparece, ele já aguarda que você digite um name. Então, eu vou digitar aqui aula, revisão. E vou marcar aqui na minha classe que eu quero o arquivozinho public static void main nessa classe, que é a primeira opção aqui. Finish. Prontinho, tá aqui o meu arquivo, tá? Observe aqui que o meu arquivo Java que foi criado já tem o método principal, que é esse método aqui. A partir daqui é onde todos os programas Java vão ser executados, a partir desse método aqui, tá? Como já dito em sala de aula. Então, nesse momento, se eu digitar qualquer comando, por exemplo, como para mostrar alguma coisa na tela, ele vai ser executado a partir dessa linha. Vou salvar as alterações com o Ctrl S, executar com o Ctrl F11. E aqui embaixo, no nosso console, vai aparecer o nosso system.out.println. Então, observe que isso aqui é o meu arquivo Java, tá? Onde eu tenho o meu método principal. Esse arquivo eu sempre vou escrever. Por quê? Porque a partir dele, né, é que eu vou executar os meus programas em Java. Obrigatoriamente, para qualquer outra solicitação que for feita, normalmente nós vamos escrever um outro arquivo Java com a extensãozinha .java, que será o nosso outro arquivo de classe Java, onde nós vamos trabalhar a parte de orientação a objeto. Para isso eu vou criar um outro arquivo Java, botãozinho direito no pacote, New Class, e vou chamar essa classe de exemplo, observando sempre que a inicial da classe é maiúscula. Vou clicar em Finish. Dessa vez eu não vou precisar do meu método principal, porque me interessa apenas criar a minha classe exemplo. Aqui na minha classe exemplo, eu vou criar apenas um método simples, onde eu vou chamar de string. Meu primeiro atributo, né? Nome classe, do tipo string. Vou criar um atributo int, quant atributo, e mais um atributo do tipo lógico, né, do tipo booleano. Então, eu coloquei 3 atributos nessa classe: o nome classe, quantidade de atributos e o OPC, só como exemplo, né? Perceba que nessa classe eu não tenho absolutamente mais nada escrito, apenas os atributos da classe.
Vou dar um Ctrl S para salvar as alterações e vou retornar aqui, ó, a minha classe principal, onde eu contenho o método main. E observe que esse método main, como eu já falei, é a partir do qual onde tudo vai ser executado na minha classe. Então, eu vou utilizar a classe que eu acabei de criar, certo? Que é a classe exemplo. Se você observar aqui do lado, nós podemos ver o nome da classe exemplo e aqui em cima na aba exemplo também. Então, como eu quero criar um objeto usando essa minha classe, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nome da classe. Exemplo, o nome do objeto. Vou chamar de objeto e vou instanciar esse objeto, ou seja, dizer que eu vou usar todos os recursos dessa classe exemplo que eu criei. Qual é a palavrinha mágica para fazer isso? A palavrinha mágica é new. E depois o nome da classe é sem parâmetros, né? Por quê? Porque para essa minha classe eu não vou usar nenhum método específico. Então eu posso deixar em branco, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula no final da linha. Acabei nesse momento aqui de criar um objeto. E observe que esse objeto agora ele vai ter acesso aos atributos da classe, que são os recursos atualmente, a única coisa que existe na minha classe. São só atributos. Se eu clicar na classe exemplo, veja só, tem só atributos, que são as características dessa classe. Tem um atributo nome classe, quant atributo e OPC. Então, a partir do momento em que eu coloco o nome do objeto, ponto, o autodescritor do Eclipse consegue identificar quais são esses atributos a qual o meu objeto tem permissão para acessar. Por quê? Porque ele faz parte, né, um objeto que foi criado a partir da classe exemplo. Então aparece aqui do lado o atributozinho nome da classe. Então eu vou, como ele é do tipo string, eu vou colocar aqui nome da classe exemplo. Vou dizer que é a classe exemplo. Ponto e vírgula no final da linha. Objeto, ponto, próximo atributo, quantidade de atributos. Como é do tipo inteiro, eu vou atribuir manualmente. Então, qual é a quantidade de atributo que eu vou dizer que a minha classe tem? 3, né? Então, eu vou colocar o númerozinho 3, ponto e vírgula. Objeto, ponto, OPC. Então, como é do tipo lógico, né? Booleano, ou ele recebe false ou true. Então, eu vou colocar aqui eu vou atribuir o valor verdadeiro a esse objeto. Então, agora eu vou pedir para mostrar tudo que eu acabei de atribuir. Então, o nome da classe, eu vou colocar o sinalzinho de mais para concatenar. Objeto, ponto, nome da classe. Ou um outro system, né? Quantidade de atributos, sinalzinho de mais para concatenar, objeto, ponto, quant atributo. E o último system verdadeiro ou falso. Vou colocar o sinalzinho de mais, objeto, ponto, OPC. Pronto, dessa forma eu coloquei todos os atributos que pertencem à minha classe. Vou só diminuir um pouco aqui a fonte para vocês observarem. E concluí o uso da minha classe através do meu objeto, chamado objeto que eu criei. Tá aqui, ó, que eu instanciei, new exemplo. Observe que para fazer isso, para instanciar um objeto novo de uma classe que eu criei, eu precisei criar um arquivo principal com o método void main, aqui, public static void main, e criei essa classe minha chamada exemplo, que é a classe de onde eu vou coletar todos os meus atributos. Tá? Isso vai ser uma prática muito comum nas nossas aulas de programação 1 e também nas nossas aulas de programação estruturada. Só que em programação estruturada normalmente vamos aprender estruturas, ok? Em programação 1 é que vamos aprender literalmente a criar programas em Java com mais de uma classe para usufruir aí
da nossa programação orientada a objeto. Então agora eu vou executar o meu programinha e perceba que ele vai mostrar na tela o nome da classe, quantidade de atributos, verdadeiro ou falso, tudo que foi atribuído manualmente. Pessoal, essa foi a nossa primeira revisão de aula com Java. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.